Olá, estou de volta com uma nova entrevistada e hoje nós vamos conversar sobre um projeto muito bacana, uma simbologia assim muito legal, que então eu recebo a farmacêutica Rosemeire Shima, que é conhecida como a Tia Rose. Isso para quem faz parte da maçonaria, do Demolei e também da Filhas de Jó, que são duas ordens paramaçônicas. E ela é tratada como a Tia Rose. A partir do workshop que ela participou na Faculdade Campo Real, hoje, né, a Unicampo, em 2013, ela expandiu esse projeto, mas quem vai nos contar tudo certinho é ela. Seja bem-vinda, Tia Rose, né? Obrigada, Cristina, pelo convite e a gente poder falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Que a almofada do coração, quando surgiu, ela é considerada muito mais que um cuidado que vai além da cura, né? Então, é um projeto que a gente abraçou e tem feito diferença na vida de algumas pessoas. Então, vamos mostrar uma almofadinha, ela é destinada para os pacientes de onco, né? E Sim, de cardio também, né? sim. Essa almofadinha, ela foi assim pensada e desenvolvida por uma enfermeira da Dinamarca lá em 2001, porque a partir do diagnóstico, os pacientes têm todo um contexto, né, do diagnóstico do câncer, e muitas vezes o que que acontece? Quando a paciente faz a cirurgia, né, faz talvez a mastectomia e aí acaba precisando fazer o esvaziamento axilar, né, dos gânglios, essa paciente com o tempo ela vai passar a desenvolver edema no membro superior. E essa almofadinha, ela tem uma anatomia que ela se encaixa embaixo do braço e ela dá esse conforto e ela dá esse apoio. Não só para quando você vai descansar, dormir, mas também quando você vai viajar no carro, quando você passa o cinto, né? Então ela dá esse conforto e o braço fica um pouco mais confortável, né? Porque o edema ele dá muita dor e desconforto, né? Então é esse o objetivo, né, da almofada do coração, né? E ela é usada também para quem fez cirurgia cardíaca. Isso, o que me foi relatado, que diz que o paciente, quando ele faz a cirurgia cardíaca, que faz a cirurgia aberta, né, ele precisa abraçar alguma coisa, né, para levantar, para fazer esforço. Então, eles estão destinando também para os pacientes cardíacos agora a almofadinha quando tem. Mas ela não é uma almofada comum, né? Não, ela não é uma almofada comum. Ela tem um molde, né, que a gente conseguiu depois. E ela também tem a quantidade de fibra certinha que você tem que colocar. Tem que ser fibra, não pode ser espuma. Isso, fibra de silicone. Não pode ser espuma, porque ela tem essa função, né, que você aperta e ela volta, né? Então ela molda o corpo, mas ela tende a expandir novamente, né? Então ela tem todo um contexto de elaboração, não é simplesmente uma almofadinha, né? E com esse workshop que eu fiz lá em 2013, se eu não estou enganada a data, eu fui presenteada com uma almofada dessa, né? E no momento que eu fui presenteada, instantaneamente veio à minha cabeça uma colega nossa, uma amiga, que tinha feito a cirurgia e ela sempre teve edema no membro superior. E eu a presenteei com a almofada. E ela ficou tão encantada com a almofada que ela falou assim para mim, vamos reproduzir essas almofadas? E aí a gente começou o projeto, né, junto com a loja das cunhadas da loja Acácia. E todo ano, no Outubro Rosa, elas produzem as almofadas e entregam lá na CEPAC e aqui no Cancer Center. É bem bacana. Você já tem ideia de mais ou menos quantas almofadas foram feitas? Olha, nesses anos todos, não faço ideia, nunca soube. Mas nessa oficina que a gente fez agora, por último, foram 225 almofadas, Então, mais ou menos. O que a Tia Rose trouxe, e ela falou das cunhadas da Acácia, para quem... vamos furar um pouquinho essa bolha, né, Sim. Tia Rose? É que na maçonaria, as esposas dos maçons são consideradas cunhadas, porque é uma família. Os filhos e filhas
como os sobrinhos, e assim vai. Sim. E ela falou que do último workshop ela está se referindo, então, ao Congresso Estadual dos Demolês, que Guarapuava sediou e que foi um sucesso. Maravilhoso. 1.400 participantes, Sim. né, Tia Rosi, que foi considerado o maior congresso de demolei do país. Sim. E foi muito bacana porque foi feito um workshop com as tias que vieram de outros, né, de outros municípios, e elas tiveram a oportunidade de né, conhecer o conhecer o projeto, projeto. né, através da nossa fala, e também a gente já deixou pronto a almofadinha confeccionada para elas nos ajudarem a encher, né? Então as almofadinhas estão todas cheias já, né? E agora a gente vai destinar, né, tanto para o hospital, para o Cancer Center, quanto para a CEPAC, que daí a gente deixa com eles para que eles direcionem, né, para as pessoas que vão fazer o uso daí. E quem estiver nos assistindo, principalmente de outros municípios que quiserem ter acesso ao molde, ou né, a logística em como fazer a almofada. Sim, é só entrar em contato com a gente, daí a gente passa as informações todas certinhas. Vamos passar um contato? Vamos, pode ser o meu contato mesmo, que é o 42-99914-7677. Olha aí, ó, vamos repetir, Tia Rosa, para que todo mundo... 42-99914-7677. Qualquer projeto, não precisa ser cunhada, né? Não, pode ser qualquer entidade, qualquer instituição que queira produzir. A gente está aqui para divulgar, né, e expandir, porque na verdade você vai estar levando não só. Muitas vezes eu digo que não é só remédio que cura, né? Um carinho desse pode ajudar a pessoa a se sentir melhor e muito acolhida, né? Porque às vezes o que falta é acolhimento também, não só remédios, né? Então a almofada tá aí para encher o coração. E é a simbologia, né? Maravilhosa. Que deu certinho o molde com o formato do coração. Com o formato do coração. Isso aí. Bacana. Mais alguma coisa que a senhora queira enfatizar, principalmente nesse mês, né, que estamos vivendo a campanha de prevenção? O que a gente vem, como eu trabalho nessa área já há bastante anos, assim, o que assusta bastante é o número de casos de pacientes mais jovens, né? Não sei se pela precocidade do diagnóstico, né? Mas a gente percebe que muitas pacientes hoje são mais jovens, né? Não sei se porque hoje a gente vê pessoas, né, que tem. Antes a gente achava 50 anos velho, hoje a gente acha tem tudo isso. Os 50 anos já não é mais a pessoa velha, né? Mas eu percebo que tem muitas pacientes com a faixa etária ali dos 35, 50 anos sendo diagnosticada, até mais jovens às vezes, e o que deixa a gente muito assim preocupado é que isso tenha acontecido num número mais expressivo de mulheres, não só as que a gente já tem contato, e eu percebo que muitas vezes a gente sempre deixa para depois, né? A gente tem uma vida muito corrida e a mulher às vezes deixa de se ter esse cuidado, né? Então, porque as pessoas falam, mas todo ano Outubro Rosa, eu falei assim, gente, é porque a gente tem que ter um mês para lembrar, um mês pelo menos para a gente se lembrar da gente, de colocar os exames em dia, fazer tudo que precisa ser feito, porque profilaticamente, quando a gente descobre ele no início, é muito mais fácil tratar. É muito mais rápido a resposta, né? Aí quando já está muito avançado, a coisa fica um pouco mais difícil. Pois né? E ele tem um exame fácil, que é o autoexame mesmo, Sim, né? Tem esse exame, mas nada como você ir se acompanhar num serviço, procurar uns exames, fazer os preventivos, né? Tanto de mama quanto de câncer de colo de útero também, que a gente tem bastante casos, né? Então, eu acho que de maneira em geral, como foi dito lá numa das palestras que a gente assistiu, né, que o rosa é a cor da gentileza, né? Então, por que não ser gentil consigo mesmo, né? Então, eu acho que é isso, a mensagem é essa, e eu acho que precisamos olhar mais para nós mesmas e cuidar mais, né, umas das outras também, né? Às vezes uma amiga sororidade é bom. Sororidade é bom, né? E eu sei que muitas vezes as mulheres acabam se deixando em torno de muitos compromissos, né? Família, filhos,
trabalho, né? Então a gente acaba meio que se deixando de lado, né? É verdade. Bom, Tia Rosa, eu queria agradecer a sua presença aqui, deixar a Rede Sul aberta, né, para quando quiser divulgar alguma coisa. E fique à vontade, se quiser falar, eu sei que a senhora está de mala pronta para um evento bem grande aí em relação às filhas de Jó, né? Estamos indo para Foz do Iguaçu realizar o Congresso Nacional das Filhas de Jó, que esse ano o Paraná ficou de sediar, né? Então estamos indo aí com um contingente bem grande de filhas de Jó, né? Que a gente sabe que não é fácil hoje em dia a gente cuidar de pessoas e ser exemplo para pessoas, né? Mas as meninas têm se desenvolvido e crescido, né? A nossa presidente desse congresso é filha de Jó aqui de Guarapuava, né? E está fazendo um excelente trabalho, né? Quem é? É a Laís Reben, né? Que ela é a presidente do comitê, é médica já formada, né? E ainda tem tempo para fazer trabalho filantrópico e voluntário como filha de Jó. Olha só, então, vamos quebrar um pouquinho esse preconceito, vamos falar só um pouquinho sobre o que são as filhas de Jó? Podemos falar. Então, é uma organização, né, uma ordem paramaçônica que nasceu lá em 1920, né, com a nossa querida Teresa Etewit-Mick, né, que foi a nossa fundadora. Então, a ordem esse ano está comemorando 105 anos de existência, né, que é comemorada agora no dia 20 de outubro. Né, vai ser o congresso nos dias 17, 18 e 19, às vésperas de completarmos 105 anos, né? E essa ordem, ela foi criada baseada no livro de Jó, né? Que é um livro que traz muita coisa boa e de ensinamentos, né? Paciência, né? Paciência, né? E fé e recompensa, né? Que é o que Jó teve na vida, né? Ele foi muito paciente, teve muita fé, né? E conseguiu a sua recompensa no final. E as meninas têm todo um contexto que elas trabalham dentro da ordem, né? Que é o seu desenvolvimento pessoal, né? Que elas têm os cargos e elas passam por cada cargo e cada cargo acrescenta um desenvolvimento na vida dessa menina, né? A ordem, as meninas iniciam com 10 anos e elas ficam até os 20 anos incompletos, né? Então, quando elas completam 20 anos, elas se tornam membro de maioridade. E continuam contribuindo com a ordem, né, como membro de maioridade. Que daí elas vão virar as responsáveis, né, que são as tias do conselho, os tios do conselho, que cuidam das meninas. Olha só, bacana. Se tiver alguma mãe nos assistindo e tiver interesse... É só entrar em contato. Pode entrar em contato no mesmo telefone comigo, né, que eu posso direcionar daí para a guardiã, para o guardião, para fazer, então, toda a conversa com a menina, se ela tiver interesse, para a gente poder iniciá-la daí. Eu gosto de dar visibilidade a esses, né, o que acontece em Guarapuava, porque a gente costuma dizer, né, que existe uma Guarapuava que Guarapuava não conhece, né? Sim. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muitos projetos assim de filantropias muito bacanas e a nossa sociedade precisa cada vez mais desse tipo de ação. Né? Até mesmo a almofadinha. Às vezes a pessoa que recebeu lá no hospital não sabe de onde veio, né? Então agora é uma oportunidade de conhecer. Somos todos voluntários, né? A gente custeia o valor do tecido, o valor da fibra, a gente faz a manufatura. Junto com essa almofada vai um cartãozinho, né? Para a pessoa se sentir acolhida quando recebe. Então, são coisas, às vezes, que, como eu sempre digo, às vezes um simples gesto pode não parecer, mas para quem recebe, né, é um gesto nobre, né? A pessoa se sente valorizada, né? Então, eu acho que é isso. E no meio que estamos, né, a gente, se todo mundo fizer uma pequena contribuição, acabamos atingindo mais pessoas, né? Então, com certeza. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, Cristina. ao Henrique, que me acompanha sempre, a Nana, que está ali nos bastidores. E obrigada a toda a equipe da Rede Sul, que está trabalhando dentro e fora, né, buscando as últimas novidades para vocês. Obrigada principalmente a você que nos ajuda a bater um recorde de 8 milhões de visualizações por mês no nosso portal. Obrigada.